Olá, minha turma do tricô. Como sempre, é um prazer compartilhar com vocês dicas e novos projetos feitos em tricô. E se você gosta de fazer tricô e ainda não está inscrito no canal, se inscreva, assim você não vai perder nenhum vídeo. Compartilhe com as amigas e nos prestigiem com seu like. Hoje nós vamos fazer essa gola impecável, que é super fácil de fazer, só uma carreira de repetição e com um ponto que deveria se chamar bem casado, porque ele é feito aos pares. Então vamos aprender. Então, para fazer essa gola impecável, eu chamei de impecável porque o fio que eu trabalhei chama Impeccable. É um fio da Loops and Threads, ele é 100% acrílico e eu usei para complementar este fio que é uma joia, né? Feito à mão, como vocês estão vendo, é tudo tingido à mão, é feito à mão, são pequenos produtores, né, que fazem fios como esse. Mas a gente, quando acha, quem é viciado em fio, quando acha, não deixa passar, né? Então eu coloquei aqui. E, na verdade, pode ser feito com qualquer outro fio, ou com uma fita, ou um fio que combine com o fio principal que escolherem para fazer. Então fica mesmo a critério de cada um, né? Nesse caso aqui, eu coloquei 28 pontos na agulha, trabalhei com uma agulha de 6 milímetros de espessura. A quantidade de pontos tem que ser sempre com número par, porque eles trabalham, como eu falei, o ponto devia se chamar bem casado, porque ele é feito sempre de 2 em 2. Aumenta um, diminui um, aumenta um, diminui um no mesmo grupinho de 2. Por isso que eu falei que devia chamar bem casado, né? E é super, super fácil de fazer. Então, se quiserem fazer numa cor só, também vai ficar bonito. Se quiserem usar um fio matizado, também vai ficar bom. Ele é um ponto que fica bem definido, então eu preferi fazer numa cor sólida, porque vocês vejam que o ponto fica bem, bem definido, né? E bem gordinho, sabe? Ele tem uma estrutura assim bem, bem firme. Então, algumas coisas eu fiz aqui que não necessariamente tenham que ser feitas, como por exemplo, aqui no acabamento. Se quiserem fazer o acabamento como eu fiz, o que aconteceu? Nas últimas carreiras, eu pelo avesso, eu trabalhei os 2 primeiros pontos, porque eu deixei 2 pontos de borda, né, no começo e no final, 2 pontos em tricô de borda. Então, aqui no finalzinho, para fazer esse babadinho, que não é necessário, mas eu fiz para ficar engraçadinho aqui, então, eu fiz pelo avesso, trabalhei os 2 primeiros pontos, aí eu fiz um ponto, aumentei um ponto, aumentei um, com uma agulha mais fina. Então, o trabalho inteiro eu fiz com agulha de 6 milímetros, e as 2 últimas carreirinhas aqui, só a carreira do aumento e a carreira do arremate, eu fiz com uma agulha de 5 milímetros. Então, aumentei aqui, aí finalmente os 2 últimos pontos em tricô, e aí arrematei pelo direito, só isso. Aí fica assim esse frufru aqui, esse babadinho aqui. Mas se quiser trabalhar só, terminar ele só da maneira que foi feito a gola inteira, também fica bom, só não vai ficar com esse babadinho aqui. E na gola, eu fiz da seguinte maneira, com 28 pontos na agulha, como eu falei, eu trabalhei 60 centímetros para aí colocar o fio B, né? Vamos chamar esse de fio A, que seria o fio principal, e esse aqui de fio B. Esse fio B, eu trabalhei 10 centímetros aqui com o fio B. Nesse caso aqui, como eu trabalhei com este fio, que ele é bem... com muita textura, né, bem irregular, então você vai só colocando para frente e para trás, para fazer, para ele ficar intercalado, né, e na carreira que eu coloco esse fio para intercalar, eu faço um ponto tricô,
que é mais fácil, só nessa carreira. Aí volto a trabalhar de novo, se prestarem bem atenção, ó, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo que aqui é uma carreirinha só de ponto e tricô. E que não muda nada, vamos dizer assim, né? No visual, quase que fica imperceptível, mas fica mais fácil quando você tem que trabalhar colocando para frente e para trás, se for o caso de vocês usarem esse tipo de fio. Agora, se for para trabalhar com qualquer outro fio, é só continuar trabalhando normalmente com o mesmo ponto, vai ficar ótimo também. Então, agora nós vamos eu vou mostrar para vocês como que eu trabalhei esse pontinho, né? Vou pegar um fio aqui. Eu coloquei aqui uma quantidade pequena de pontos, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Só que tem que ser par, né? Olha como é fácil. Eu quero ver quem vai dizer que não fez essa gola porque achou difícil. Porque essa é do time das fáceis. Comecei aqui um pouquinho, ó, só para vocês já verem como é que vai ficando o pontinho, né? Olha só. Então, os dois primeiros, tricô, né? Os dois primeiros e os dois últimos. 1, 2. Agora a gente vai entrar com a agulha aqui, ó, de trás para frente no segundo ponto, por isso ele é feito sempre aos pares. E aqui a gente aumenta um e diminui um, quer ver, ó? Coloca de trás para frente aqui, laçada aqui e não tira da agulha, ó, puxa aqui, aí entra nos dois aqui e faz tricô. E aí tira da agulha e ficam dois. Então aumenta e diminui no mesmo, né? Ó. E assim o trabalho inteiro, ó. Entra de trás para frente, tira aqui, não tira da agulha, fica só aqui, ó, laçada. Agora entra aqui como se fosse fazer um tricô, aliás, fazendo um tricô, e tira da agulha. De novo, ó. Entra aqui por trás, entre os dois pontos, né? Entre os dois pontos. Aí laça aqui, puxa, não solta, entra aqui nos dois pontinhos, em tricô, ó, e aí sim, tira da agulha. De novo aqui, ó, entra aqui atrás, laça, vem aqui na frente, entra aqui para fazer o tricô, laça e tira. Já estão os dois de novo, os bem casados aqui, ó. Eles vão de dois em dois, é uma duplinha. Ó, entra aqui atrás, laça, tira, não solta, entra aqui para fazer o tricô, laça e tira. E os dois últimos em tricô. Pronto. É só isso, o trabalho inteiro, é uma carreira só. Vira o trabalho, continua fazendo a mesma coisa, e olha como fica lindo o ponto. Um ponto super bem definido, fica muito, muito bonito, chama atenção. E ele fica abertinho, ó, aqui na parte de baixo, aqui, ó. E eu fechei com broche aqui, pode fechar com botão, pode colocar uma florzinha dessa daqui, desse fio, se trabalhar com esse fio, né? E colocar aqui. Então, aí cada um usa a criatividade para poder... E olha como fica lindo o ponto, olha. Eu espero que vocês gostem, como eu, de fazer uma gola como essa, aproveitar o inverno. Eu aqui no hemisfério norte estou com calorão, mas vocês no hemisfério sul que estão com frio, uma golinha vai bem, né? Vamos fazer tricô. Sim, e as dimensões que eu havia num comentário com vocês, ficou com 78 centímetros de comprimento por 12 centímetros de largura. E, se quiserem, pode fazer mais largo, é só aumentar a quantidade de pontos, sendo o número par vai dar certo. E se quiserem que fique maior, é só tecer mais algumas carreiras, mais alguns cordões do mesmo ponto, porque o ponto em todas as carreiras é o mesmo ponto. Aí fica a critério de cada uma de vocês.
Eu agradeço a audiência de vocês, espero que ponham em prática o tutorial de hoje, porque o tricô é uma técnica versátil e atemporal, que permite criar peças únicas e cheias de estilo. Portanto, vamos tricotar. E até o próximo vídeo. Bye, bye.